O nosso intuito na quarta-feira é que você saia daqui e não diga assim, nossa, que pregador, mas diga assim, nossa, que texto. O intuito de todo homem de Deus que expõe as Escrituras, que prega a palavra, não é que ele seja aplaudido ou exaltado, mas que ele exalte a palavra de Deus, do qual o próprio Espírito Santo ilumina os nossos corações. Por isso, eu quero que todos aqui possam ter essa atenção no texto, e que Deus me conceda graça para expô-lo de maneira simples e profunda, mas que a unção de Deus transforme cada coração, porque nós cremos que o poder de Deus é justamente um poder que não apenas nos dá, sabe, esses gostinhos da sua presença quando a gente sente alguma coisa, mas o poder de Deus é muito mais que isso. Porque, sabe, irmãos, toda música te faz sentir algo. Muitas coisas, flores, muitas coisas mexem com os nossos sensos da pele, mas somente o Evangelho, segundo Paulo, em Romanos 1, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder em qual sentido? O poder que consegue transformar um pecador em um regenerado, um homem transformado no seu caráter e não apenas no seu exterior. O Evangelho, ele transforma não apenas a casca, mas ele transforma por dentro, ele transforma a nossa vida. E a pergunta é que eu te faço, você se lembra do tempo em que você era um cara escravo? Escravo dos seus próprios sonhos, escravo de muitas coisas ou escravo da religião? A série O Grito e a carta de Paulo aos Gálatas é justamente um grito de Paulo contra toda religiosidade, contra tudo aquilo que perverte o verdadeiro evangelho. É um grito de socorro, é um grito de um pai que ama, é um grito de um pastor, dizendo, olha, vocês estão saindo do caminho porque vocês estão achando que a salvação em Cristo Jesus, ela começa pela fé, mas ela continua pelas obras. Vocês estão sendo, sabe, muitas vezes levados por falsos mestres que querem que vocês voltem ao judaísmo, ou seja, observando o sábado, guardando festas e principalmente circuncidando. Esse é o contexto maior de uma igreja que Paulo plantou com tanto amor e carinho. E hoje, em Gálatas 4, a partir do verso 12, nós vamos ver de fato o que é falar a verdade em amor. O que é vermos Paulo no seu mais profundo coração pastoral. Porque depois de tanto falar de forma graciosa, mas firme, Paulo agora vai chamar novamente esses irmãos à consciência do relacionamento que Paulo tinha com eles e que eles tinham com Paulo. Nós vimos e vemos que antes disso aqui, Paulo estava dizendo a respeito da adoção de filhos. E uma das coisas mais lindas que eu vejo no mundo é quem tem a capacidade de adotar um filho. Eu sou fã desse povo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós compreendemos que todos nós aqui somos adotados pelo Pai, porque naquela época, em Roma, todo homem rico que não tinha um herdeiro, ele tinha a possibilidade de fazer de um escravo o seu herdeiro. E Paulo usou isso lá no início aqui do 4 para dizer que nós fomos adotados e agora somos herdeiros de Deus. Mas ele nos conta uma história tão maravilhosa e tão mais linda, porque ele não nos diz que o pai não tinha filhos. Ele diz que
o Pai tinha um Filho, o Deus Filho, o nosso Senhor, e que esse Filho, segundo Paulo, não julgou o fato de ser Deus algo que ele deveria se apegar. Ele não segurou na herança e falou assim: não, esse bando de morto aí, eu não vou lá não, eu não vou morrer por eles não, eu não vou me entregar, eu quero a herança só para mim. Não, o que Paulo diz é que nós somos adotados na família de Deus porque o Filho é tão obediente ao Pai que ele se tornou o primogênito enquanto ele era o unigênito. E Paulo nos mostra que agora nós temos o privilégio de clamarmos Abba, Pai. Ou seja, nós temos como hoje, você tem como hoje fechar os olhos agora e falar com Deus, porque Deus te escuta por causa da obra do Filho. É por isso, irmãos, que nós temos a certeza que o maior meio de transformação na vida de um cristão é a oração. Porque é quando nós estamos na certeza de que nós temos paz com Deus. Será que você já teve esse tempo hoje? Porque, irmãos, é tão triste vermos que tantos de nós temos tempo para tanta coisa. Temos tempo para tanto WhatsApp e não temos tempo para fechar os olhos e clamar. Clamar no meio da dor ou clamar no meio da vitória? Clamar no meio da tristeza ou clamar no meio da bonança? Eu fico impressionado tanto que a gente só clama a Deus na hora do tempo ruim, não é verdade? Porque quando a gente está no bem bom, a gente esquece dele. E olha só, os Gálatas haviam sido regenerados, Deus veio sobre eles, Cristo os regenerou, a obra do Filho pela fé. E Paulo viveu aquilo com eles com tanta alegria. E agora, essa mesma igreja, ou essas mesmas igrejas, estavam se desviando para uma religião, que é justamente um preceito de regras, dizendo que se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu apresentar uma ficha do Serasa limpinha a Deus, Deus me aceita. E o que Paulo está gritando até agora, e começa agora de uma outra maneira, é gritando: não, 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 vocês estão malucos. Não se tornem escravos novamente, porque vocês foram feitos livres. Porque não é o que você faz que te leva a Deus, é que Cristo fez que te leva a Deus. É o que Cristo fez por você, e pela fé, pela confiança na obra do Senhor Jesus Cristo, no seu amor por você, é que você agora é herdeiro de Deus, é adotado. E por isso Paulo então chega aqui em Gálatas 4, verso 12, e diz assim: eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam, porque foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Eu lhes suplico. Esse termo diz muita coisa sobre nós
e sobre o coração de Paulo. O que Paulo agora muda o tom é que Paulo não pede que, olha, por favor, não faz isso, não, mas Paulo usa dessa linguagem porque Paulo, ele não fala a verdade de uma forma seca. Existem várias formas de falarmos a verdade, não é verdade? Existem aqueles que falam a verdade, mas são grossos, que é justamente lá daquela música, né? Eu sou sincero, né? Por quê? Porque ele é todo o sincerão. Ele acha que toda verdade tem que descer seca, rasgando. E Paulo fala a verdade de uma maneira que os irmãos vão ter o coração aberto. Porque Paulo, ele coloca azeite nas palavras. Uma das coisas que eu venho aprendendo com o nosso pastor Márcio é que eu sou um cara que muitas vezes eu falo a seco. E eu vejo que o pastor Márcio sabe falar não em 4 palavras. Eu só sabia em uma, não. E às vezes você é assim. Você tem que falar não, você precisa falar não, você tem que aprender a falar não, mas você não sabe falar não em 4 palavras. E é uma coisa seca, sem vida, sem relacionamento. O que o Paulo está dizendo aqui é: eu lhe suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. O que Paulo chama os Gálatas a fazerem é justamente porque ele o fez. E quem era Paulo, querido? Paulo, antes de encontrar com Cristo, ou de Cristo o encontrar, Paulo era o fariseu dos fariseus. Ele era um homem irrepreensível na religião daqueles que estavam vindo agora tentando judaizar essa igreja. Paulo foi um perseguidor da igreja, um homem que vivia pela verdade nua e crua, mas que um dia encontrou Cristo e caiu do cavalo e viu que ele estava totalmente escravo da sua própria religião, achando que tinha Deus, mas não tinha nada. E quando Paulo diz que ele pregou aos Gálatas por causa de uma doença, é porque Paulo provavelmente não estava indo para lá, mas ele foi forçado a ir aos Gálatas para alguma outra razão, de acordo com a sua enfermidade. E Paulo, ele não apresentou o evangelho com poder de linguagem, ele não apresentou o evangelho com beca, com terno, ele não chegou numa tribo indígena, exemplo, e disse: olha, agora que vocês são crentes, eu vou mandar vir um caminhão de terno para todo mundo. O que Paulo diz: olha, eu me tornei fraco para com os fracos, gentio para com os gentios, eu me fiz de tudo para com todos. O que o Paulo está dizendo é que ele apresentou aquilo que é primário, aquilo que é o mais importante, que é o Evangelho. E o Evangelho de Jesus Cristo não nos escraviza em um conjunto de regras para que eu possa me suportar ou me sustentar diante de Deus. O Evangelho me liberta de tudo para que eu possa, pela gratidão, viver em santidade até Deus. Por isso Paulo está dizendo: olha, eu não impus essas coisas, mesmo sendo judeu. Eu não cheguei cheio de regrinha, cheio de coisa. Eu entrei na cultura de vocês. Eu me fiz como um de vocês. Eu vivi como um gentio. Eu comi frango ao molho pardo. Eu fui e peguei o pão de queijo e botei aquela linguiça. Eu comi porco, sendo judeu, porque o judeu não come porco. Eu fiz de tudo para que vocês entendam o mais importante: que Deus amou o mundo de tal maneira, que Cristo veio por você para transformar o seu interior e não a sua roupa.
E ele agora fala, olha, eu suplico que vocês se tornem como eu. Por quê? Porque eles estavam se tornando como os judaizantes, achando que para estar e serem mais merecedores da graça, da salvação, eles tinham que agora fazer por merecer, obedecendo os preceitos da lei, como maneira de ganhar a salvação, de continuar salvos. E Paulo fala, não. Tenham essa atitude que eu tive, de deixar de lado toda cultura que não está impedindo o evangelho de avançar. Sabe, irmãos, nós temos muito disso nas nossas vidas. Quantas pessoas, às vezes, enxergam alguém vestido diferente ou que fala diferente dentro da nossa igreja e já acham assim, esse cara aí não é crente não. Mas se ele tem a blusa, né, com o nome de Jesus, se ele tem o bonezinho em nome de Jesus, você logo assume pelo exterior que ele é um cristão, mas você não conhece o coração da pessoa. O que Paulo está dizendo é, vocês conhecem o meu coração, que eu não lhes impus peso algum. O nosso problema, irmãos, é que a gente é um povo que adora colocar peso nos outros, porque a gente adora achar que os outros são piores que nós. E Paulo diz assim, olha, foi por causa de uma doença que eu lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Sabe, irmãos, o evangelho é flexível naquilo que é secundário e ele é rígido naquilo que é o mais importante. Aí você pergunta, Pipe, como que eu sei as doutrinas, o que é o importante do evangelho? Saiba cantar o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde irá e virá julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, aleluia, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Se alguma coisa fere o que Cristo é, quem Deus é, quem o Espírito é, o que Ele fez com você, é caso de sair correndo. Mas se uma igreja preta, rosa, azul, se calça jeans, se brinco na orelha, se blusa apertadinha, se blusa assim, se isso não fere o outro, não fere o evangelho. O que você tem que entender é que você não pode apenas, somente dizer que Jesus não é Deus. Que você pode também, que você não pode ferir, dizendo que talvez o homem não é criação de Deus. Essas coisas ferem o evangelho, e isso a gente descarta. Mas trazer imposições culturais que não ferem a palavra é apenas uma maneira de escravizar pessoas. Os Gálatas não tinham nada que circuncidar, não tinham nada que guardar o sábado. E Paulo ainda ensina algo que é importante, que o ministério, que a vida com Deus encontra oportunidade na adversidade. O que Paulo disse aqui?
Paulo disse, olha, eu fui pregar por causa de uma doença. Engraçado, né? Muita gente usa os textos de Paulo para falar contra as doenças. E muita gente diz que a cura é para agora e todo mundo. E se você não foi curado, é falta de fé. Engraçado, Paulo não foi curado. Então ele não tinha fé? Irmãos, nós temos que entender que Paulo está dizendo que Deus não nos prometeu nos abençoar afastando-nos do sofrimento, mas Ele nos abençoa através do sofrimento. Quanto mais eu enxergo a oportunidade na adversidade, eu cresço em Deus. Talvez você está aqui hoje e você está nesse momento. Eu quero orar por você, que Deus te console, que Deus te abrace, que o Espírito te tome, mas que você enxergue a oportunidade no meio da adversidade. Porque Paulo não ficou parado enquanto ele estava doente, ele aproveitou a situação e fundou e plantou uma igreja. Por quê? Porque, irmãos, Paulo era um homem transparente. Paulo pede aos irmãos, fala assim, olha, eu quero que vocês se tornem como eu, porque eu me tornei como vocês, porque a pregação do Evangelho não se diz apenas as palavras que eu profiro, mas a vida que eu vivo. O que Paulo está dizendo, fala assim, ó, pode olhar para mim. Eu sou exemplo para vocês. Eu era muito mais top que esses carinha aí, ó. Mas agora eu estou aqui pregando o Evangelho. Paulo faz um convite à maturidade. Como você sabe que você é um crente maduro? Quando as pessoas começam a se inspirar na sua vida. Quando ninguém olha para você e fala assim, você é crente? Sério, mano? Sabe esses? Ou seja, fala, cara, liga o alerta vermelho. Porque se as pessoas não veem a sua fé de forma pública, talvez ela não seja fé de forma privada. Paulo nos convida. Ele diz, olha, embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, porque, irmãos, nós não temos certeza, mas que Paulo estava necessitando de muitos cuidados, ele estava. E é por isso que Lucas andou muito tempo com Paulo, porque Lucas era um médico. Ou seja, mas aí, Paulo vem falando, olha, vocês não me tiveram como um peso, pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus. Irmãos, quando a boa notícia chega, a gente abraça como se fosse o próprio Deus, o próprio Senhor. Mas o problema é que Paulo vem e pergunta, o que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Alguns dizem que essa doença de Paulo era nos olhos. Nós não temos certeza. Esse texto pode ser uma boa dica, mas não é nada claro. Mas olha o que Paulo fala, o que aconteceu com a maneira que nós estávamos nos relacionando, a alegria que vocês me serviam e que a gente vivia no Evangelho, o que aconteceu? Porque naquela época, se fosse possível, você tirava os olhos e colocava nos meus. Por que agora, ele fala assim, olha, por que agora eu me tornei um inimigo? E ele diz algo que é maravilhoso. Ele diz assim, os que fazem tanto esforço para agradá-los, não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês mostrem zelo com eles. Essa palavra zelo aqui não é algo bom, é lisonjear, babar ovo. O que o Paulo está dizendo, olha, esses caras, a religião, ela se apoia no valor que as pessoas dão aos religiosos.
O que o Paulo está dizendo, ó, esses caras precisam do seu aplauso, precisam que você fique babando o ovo e dizendo que eles são bons, porque eles não têm mais nada para se fiar. O que o Paulo está dizendo, olha, os religiosos precisam de fã-clube, eles precisam de aplausos, eles precisam de multidão. Os religiosos precisam de muitos likes. Paulo diz que a diferença entre o coração pastoral é que o coração pastoral não quer um fã-clube, mas quer aquilo que Paulo vai dizer aqui: meus filhinhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. O que o Paulo estava dizendo era diferente da mensagem dos judaizantes. Olha, vocês não precisam me bajular. Vocês não precisam babar meu ovo. Porque eu sou o pastor de vocês, eu amo vocês e eu falo a verdade para vocês, porque eu não quero que vocês sejam o meu fã-clube. Eu não quero que vocês sejam como os coríntios, que uns eram de Paulo, outros de Cefas, outros de Apolo. Eu quero ver Cristo formado em vocês. Eu não sou esse cara do tapinha nas costas. Eu sou como uma mãe que novamente sente dores de parto. Irmãos, sabe qual que é o melhor e o, sabe, e talvez esse trabalho que não tem hora, não tem paga, é o trabalho de mãe. A mãe, ela nunca reclama para cuidar do seu filho. Eu nunca vi a minha esposa reclamando. Você está rindo aí, né? Ou seja, eu nunca vi, irmãos, eu nunca vi lá em casa, 3 horas da manhã, os meninos choram, ou choravam, graças a Deus. Olha lá, eu reclamo, viu? Ela não. Ela já pula assim da cama, ó. Buf! Já está lá. Mãe não quer ver o filho ficar na barriga. Ela quer trazer o filho ao mundo, quer deixar o filho crescer. Um pai, um pastor, um líder de verdade é aquele que quer que você aprenda a andar com as próprias pernas. Se você é liderado ou você faz parte de algo que alguém quer te prender, te centralizar, irmão, foge desse cara. Porque um verdadeiro pastor, ele não quer você por perto babando ovo, ele quer você reproduzindo a Cristo fora, longe, aonde Deus tem para você. É isso que Paulo está falando. Olha, esses caras querem que vocês fiquem escravos deles. Eles querem que vocês entrem nessa cartilha, mas eu não. Meus filhinhos, eu novamente estou sofrendo dor de parto, para que Cristo seja formado em vocês. O que Paulo está dizendo é que falar a verdade em amor quer dizer que precisamos dizer a verdade, porque quem ama, cuida. Qual mãe, qual pai que vai ver seu filho andando para um abismo e não vai ou gritar ou correr atrás? Que não vai dizer a verdade: ô menino, se você ficar aí, você vai cair. Qual mãe ou pai que não vai ver um filho nas drogas e vai dar um chega nele? Porque quer ver o filho bem. Os religiosos, diferente daqueles que entenderam a graça de Cristo, eles querem as pessoas diminuídas. Eles querem ser os maiorais. Eu adoro compartilhar o púlpito, eu adoro que muitas outras pessoas exerçam os seus dons, que a igreja seja múltipla. Por quê? Porque a única pessoa que é dona da igreja se chama Jesus Cristo. E Paulo está falando: olha, eu quero muito que vocês
saiam dessa escravidão que vocês estão se colocando. Porque eu penso em vocês, eles pensam neles mesmos. Ou seja, a partir aqui do verso 21, Paulo então vai entrar no terreno deles novamente. Paulo vai dar exemplos sobre Sara e Agar, as duas esposas de Abraão. Por quê, irmãos? Porque quando um religioso se gaba, ele se gaba daquilo que muitos podem não ter. Nesse caso, os judeus se gabavam de serem filhos étnicos de Abraão. E eles estavam dizendo, olha, para que você seja filho de Abraão, você tem que ser um judeu. Você tem que se converter a esses preceitos. Você tem que seguir essa cartilha. E Paulo, um homem muito inteligente, agraciado, ele diz, olha, digam-me vocês, verso 21, digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? O que Paulo diz, olha, acaso vocês não conhecem o que vocês estão querendo ficar debaixo? Por quê? Segundo eu já lhes disse no capítulo 3 e no capítulo 4, a lei não consegue lhe dar vida. A lei é apenas para mostrar que vocês são incapazes de amar a Deus pelos seus próprios esforços. É por isso que na lei mosaica existem os sacrifícios. Por quê? Porque vocês são incompetentes para tal obra. Por que vocês estão se colocando debaixo da lei? Não que Paulo esteja dizendo que a lei não é boa, porque a lei faz parte de uma revelação progressiva de Deus. A lei, ela vem após a promessa, 430 anos mais ou menos, como se fosse, e o que Paulo disse, a lei é um pedagogo, um professor, um tutor que pega você e te mostra quem pode te dar vida. É o Senhor. Mas eles estavam usando o pedagogo, o professor, o ajudante, para tentarem ter vida por ela mesma, pelo ajudante, pela lei. E por isso que Paulo vem, acaso vocês não ouvem a lei? Vocês, não sabem de nada. Porque, pois, está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outra da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso aqui é como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. O que Paulo está dizendo? Que todo judeu étnico que não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é filho da escrava. E falar isso, querido, para judeu, é a mesma coisa que pedir para morrer. Você falar para um judeu que se gaba de ser e é da linhagem de fato de Isaac, etnicamente, você dizer alegoricamente, ilustrando, ou seja, Paulo não estava referindo à história em si, ele estava usando a história para ilustrar o ponto. Ele estava dizendo, olha, como eu já lhes disse, os filhos de Abraão são os filhos da promessa, que são aqueles que creem, e não aqueles que nasceram do sangue. E pensa bem, Paulo diz, olha, os filhos de Agar são os filhos de Abraão, que tentou resolver a promessa antes do tempo. Abraão, já velho, recebeu a promessa, olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, acho que Deus se esqueceu de mim. Não tem dessa na nossa vida? Ele falou, cara, Deus me falou que isso ia rolar.
Deus me fez isso, Deus me falou isso. Aí passa 30 anos e você fala assim, acho que eu perdi o barco. Eu vivi isso um tempo. Em 2008, já tinha feito várias coisas, líder já da igreja, e eu achei que eu tinha perdido o barco do meu ministério. Já tinha empresa e várias coisas. E falei, já era. Deus não vai cumprir as coisas que Ele me falou lá atrás, aos 18 anos. E eu fui. E de repente as coisas foram andando. Abraão, por mais que ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, neste momento foi um momento de fraqueza dele e de Sara, porque Sara que falou, olha, já estou ficando velha, pega a minha escrava e traz o herdeiro para Deus. Abraão aceitou. Nasceu Ismael. Ismael tinha mais ou menos, assim, mais velhinho, e Deus cumpre a promessa. Já velhos e estéril, Deus traz um filho a Sara. Ou seja, o que Abraão fez é que Abraão, com Ismael e Agar, ele resolveu dar um jeito para cumprir a promessa do jeito dele, na fé, na sua própria força. Não tenha medo do morcego. Ele é só o Batman que veio ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, Abraão tentou dizer aqui, olha, já que está demorando, eu vou resolver pela força do meu braço. E não tem hora que nós somos assim? Deus falou, Deus prometeu, Deus me dirigiu, está demorando. Já que, deixa eu resolver pela força do meu braço. Traz Agar aqui. Ou seja, dormindo com Agar, Abraão agiu por fé, mas a fé em si mesmo. E o que Paulo está querendo dizer a esses homens, olha, a fé não é em vocês, a fé não é na lei, a fé é na obra do Filho, é no Salvador. A fé que o salva é a fé em Jesus Cristo, porque aquilo que salva vocês é a obra de Jesus Cristo. E ele diz assim, mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. O que Paulo está dizendo aqui nesses versos é justamente uma ilustração para, de fato, provocar e para elucidar o que é a realidade. O que ele está dizendo claramente a Jerusalém terrena gera escravos. A Jerusalém celeste, aquela que um dia vai descer, segundo o livro de João, Apocalipse, é a livre, é dos da fé. Porque a Jerusalém que é livre são aqueles que são filhos da promessa. E a promessa, quem recebe, a recebe como o filho da promessa. Como Abraão recebeu a promessa e creu em Deus. E não tentando resolver pela força do seu braço. E por isso que Ismael perseguiu Isaac. E de alguma forma, culturalmente, persegue até hoje. E ele diz assim, pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Ele cita aqui o profeta que diz esses mesmos versos aos exilados na Babilônia. Ele diz que
como esses exilados da Babilônia estavam totalmente escravos, perdidos, sem esperança, Deus iria restaurá-los. E quando eles são fracos, é que Deus os faria fortes, e o número deles seria maior do que o número daqueles que estavam encarcerando eles. Ou seja, Sara era estéril, avançado em dias. Sara era incapaz. E assim como somos nós. Nós éramos estéreis para nos voltar a Deus. Nós não tínhamos a capacidade de gerar essa vida para estarmos com Ele. E Deus nos deu vida com Cristo. Nós não nos religamos a Deus. Nós fomos religados a Ele pela obra do Filho. E isso tem que mudar a sua forma de se relacionar com Deus, querido. Isso tem que mudar a sua forma de viver como igreja. Isso tem que mudar a forma como você olha as pessoas. Porque se você olha as pessoas de cima para baixo ou de baixo para cima, porque tem gente que supervaloriza também, é que você não entendeu que todo mundo aqui não tinha como. Que todo mundo não tinha vida. Que todo mundo foi salvo do mesmo jeito. Pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. A religião se gloria, a religião só traz guerra, a religião só traz divisão e sangue. O maior problema da igreja não é o diabo e muito menos os não crentes. O maior problema da nossa igreja, das nossas igrejas, o maior problema do povo de Deus é o falso povo de Deus. Os religiosos, porque eles querem escravizar vocês e eu a preceitos que nada adiantam no Evangelho. Eles querem ser maiores do que nós. Eles querem aplausos. Eles querem viver do seu dízimo. Eles querem viver da sua necessidade. Esse não é o evangelho que Paulo está formando em nós, que Paulo prega e pregou àqueles irmãos. Porque quando Cristo é formado em você, quando Cristo é formado em nós, nós não hostilizamos quem nos é diferente. Vocês, irmãos, diz Paulo aqui, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. O que Paulo está dizendo é que quem é justificado pelas obras, quem quer ser grande a partir daquilo que faz para alcançar a salvação em Deus, persegue aqueles que pela graça foram salvos. Aqueles que entenderam que não tinham nada para dar. Porque o coração religioso, ele é competitivo, ele é orgulhoso, ele quer olhar para o lado e falar assim, eu sou mais crente que você. Eu tenho dinheiro, eu tenho carro porque eu sou abençoado. Você está aí, pobre, porque você não tem a fé que eu tenho. Isso é o coração do religioso. Isso é a pior espécie da nossa igreja. Esses são os nossos maiores inimigos. E são esses que nós temos que de fato entender que nós não somos filhos da escrava, mas nós somos filhos da livre. E Paulo fala isso com muita autoridade, porque Paulo perseguiu a igreja. Quem está escrevendo essa carta
é quem já foi e já sentou do outro lado do balcão. Quem já perseguiu, já de fato perseguiu os do caminho. E por isso Paulo tem toda a autoridade. Falou assim, nós somos livres. Nós somos filhos da promessa. E a promessa se cumpriu. O descendente veio. E o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O seu nome é o nosso advogado. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o grande eu sou. Ele é Emanuel, Deus conosco. O seu nome é Jesus. E em Jesus nós temos. Em Jesus nós encontramos. Em Jesus nós recebemos a salvação. Por isso, nessa noite, eu gostaria muito que você não saísse daqui sem estar em plena paz com esse Jesus. Eu quero então que agora todos fiquem de pé. Eu gostaria de perguntar, de forma bem simples. Talvez você está aqui hoje, você não sabe como é que você veio, mas você nunca disse, olha, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero viver livre, eu quero viver dessa maneira. Talvez você nunca disse com todas as letras, Jesus, eu te aceito, eu confesso, eu tenho fé, eu coloco a minha fé, não na minha fé, sabe, na força do meu braço, mas eu confio em Ti. Ou talvez você está aqui hoje e a sua vida é como a vida de um religioso. Você acha que você tem que dar conta de tudo e que você acaba se tornando alguém que compete com os seus próprios irmãos. Você tem que se voltar a Deus. E de uma forma tranquila, eu gostaria de orar por você que está aqui e quer dizer, Jesus, eu te aceito. Eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Ou Jesus, eu retorno aos teus caminhos. Se existe alguém aqui, levante bem alto a sua mão que eu quero orar por você. Graças a Deus ele atrás, aqui também. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma mão aqui. Amém. Mais alguém? Irmãos, se você está aqui e você está com seu braço, eu peço que então venha bem rápido aqui na frente que eu quero orar por você. Talvez você está em casa e você está doido para levantar o braço e falar assim, eu queria tanto estar lá. Mas nós temos um jeito de chegar até você. Agora você pode ligar para o telefone da paz. O número vai estar aqui na tela agora. Os nossos números, e você vai ligar para a gente. Nós vamos conduzir você, nós vamos abraçar você. E se você não quer ligar, nós temos um outro jeito. Você vai enviar um e-mail para quarta@lagoinha.com e nós vamos responder você e vamos enviar um curso, vamos abraçar você. E se você não for daqui, nós vamos indicar uma Lagoinha bem próxima da sua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos orar, queridos? Pai, nós abençoamos esses homens, clamando, Pai, que eles possam viver como homens livres, porque o Senhor assim o fez. Que eles possam confiar em Ti e que em nome de Jesus, Pai, eles sejam libertos de todo intento, de toda arma, de toda armadilha das trevas, e que nós possamos abraçá-los e ensiná-los a nova vida que o Senhor os concede. Toca o coração, traz arrependimento e mudança de vida, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus disse, amém e amém.